Nossa missão nessa videoaula é construir a tabela verdade para essas duas proposições que você vê aí na tela. E, em seguida, determinar se elas são logicamente equivalentes ou não, justificando. No item A, nós temos o conectivo, que é o condicional. E essa proposição é se não Q, então não P. Ou seja, o antecedente, que é aquela proposição que vem antes do condicional, é a negação de Q. E o consequente, que é aquela proposição que está após o condicional, após o símbolo, que é a flecha aqui do condicional, é a negação de P. Para determinar o valor lógico dessa proposição, que usa o condicional, nós temos que saber o valor lógico tanto do antecedente quanto do consequente. E a gente não sabe. Então vamos construir a tabela verdade para determinar o valor da negação de Q e da negação de P. Em seguida, a gente finaliza com o valor lógico da proposição toda. Antes, nós temos que deixar um contexto que prevê todas as possibilidades para as proposições P e Q. Ou seja, nós temos que construir a tabela verdade com os valores lógicos de modo que, se a P for verdadeira, a Q pode ser verdadeira ou falsa. E se a P for falsa, a Q pode ser também verdadeira ou falsa. Assim, a gente tem aqui todas as possibilidades para os valores lógicos de P e Q. Para determinar o valor lógico da negação de Q, a gente tem que fazer o quê? O que a negação faz? A negação de uma proposição, ela inverte o valor lógico da proposição. Então, a negação de Q aqui na primeira linha vai ser falsa. Por quê? Porque a Q ela é verdadeira. Na segunda linha, a proposição Q é falsa, logo a negação dela vai ser verdadeira. E assim para essas duas últimas linhas também. A negação vai ser falsa e verdadeira. Vamos fazer o mesmo trabalho para a negação da proposição P. Na primeira linha, P é verdadeira e, portanto, a negação dela vai ser falsa. Na segunda linha, também ela é verdadeira. De novo, a negação da P vai ser falsa. Nas últimas duas linhas, a P é falsa, logo o valor lógico da negação dela vai ser verdadeiro. Agora a gente conhece os valores lógicos da negação de Q e da negação de P. Então a gente pode construir a tabela verdade para aquela proposição composta formada com aquele condicional no item A. Quando vai ser falsa essa proposição? Em se tratando de uma proposição que envolve o conectivo condicional, então quando a gente tiver o antecedente verdadeiro e o consequente falso, nós teremos que a proposição toda é falsa. Nesse caso aqui, usando a definição para o conectivo condicional. E onde nessas duas colunas da negação de Q e da negação de P, nesta ordem, nós temos verdadeiro e falso? Não é na primeira linha, na segunda é. Logo, a gente vai ter que na segunda linha a proposição do item A é falsa, na terceira não ocorre isso, nem na quarta. Portanto, os valores lógicos da proposição nessas outras linhas será verdadeiro. E assim a gente tem agora a tabela verdade para a proposição do item A. Vamos fazer a mesma coisa para o item B. De novo, a gente não pode começar
aqui do condicional. Por quê? Porque a gente não ainda tem o valor lógico da P ou Q, também conhecida como disjunção, apesar de ter da Q. Então, vamos construir a tabela verdade para a P ou Q, que é a famosa disjunção. Quando uma proposição constituída pela disjunção é falsa, quando os dois valores das proposições envolvidas são falsas. Ou, se você preferir, o valor lógico da P ou Q é verdadeiro quando, no mínimo, tiver o valor lógico verdadeiro para uma dessas proposições. E note que na primeira linha nós temos dois valores lógicos verdadeiros para P e Q. Logo, nós teremos nesta primeira linha a proposição P ou Q verdadeira. Na segunda linha acontece a mesma coisa, a P é verdadeira. Então está valendo, a P ou Q é verdadeira. Agora, na terceira linha, quem é verdadeira é a Q. Continua a disjunção sendo verdadeira. E, por fim, nós temos as duas proposições falsas. Isso quer dizer que a disjunção, ou seja, a P ou Q, vai ser falsa. Nós temos, então, o valor lógico da proposição que é antecedente na proposição composta formada pelo condicional no item B. E a gente pode, agora, analisando esta última coluna e a segunda coluna, verificar quando essa proposição é verdadeira ou não. E quando essa proposição vai ser falsa? Quando a gente tiver o antecedente com valor lógico verdadeiro e o consequente com valor lógico falso. Isso sempre vai acontecer para proposições compostas que foram construídas usando o condicional. Vamos procurar nessa ordem V e F. V e V na primeira linha. Isso quer dizer que a proposição no item B vai ser verdadeira. Logo em seguida, V e F. Então aqui a proposição construída vai ser falsa. Depois, V e V, de novo, vai ser verdadeira a proposição lógica dada. E por último, nós temos F, e olha só, nem importa, nós não precisamos olhar para o valor lógico daqui. Isso não importa. Por quê? Porque já de cara nós sabemos que o antecedente é falso, logo não é verdadeiro e, portanto, a proposição será verdadeira. Resumindo, esse conectivo vai permitir que essa proposição composta seja falsa somente quando o antecedente, que é essa P ou Q aqui no caso, seja verdadeira e a Q, que é a consequente, seja falsa. E isso só ocorre na segunda linha. Agora nós temos essa outra tabela verdade construída e nós podemos analisar se elas são logicamente equivalentes ou não, essas duas proposições dos itens A e B. Para isso, a gente tem que olhar bem para os valores lógicos de cada uma dessas tabelas. Primeiro nós temos V na primeira linha para as duas, na segunda linha falso para as duas, na terceira linha e na quarta verdadeiro para as duas. Isso quer dizer que as tabelas verdade coincidem, e se elas coincidem, isso nos permite concluir que essas duas proposições são logicamente equivalentes. Então, inicialmente, a resposta é sim, essas duas proposições são logicamente equivalentes. E por quê? Porque, por definição e pela observação dessas duas tabelas, nós temos as duas tabelas verdade coincidindo.